Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. Neste momento você vê imagens do Cristivaldo Alves Tavares, 39 anos. Segundo a polícia, ele é foragido e estuprou uma vulnerável. A vítima teria 4 anos de idade. Daqui a pouco os delegados aqui do 14º e também da DEAPCA vão falar sobre essa prisão. Ele foi preso, o crime teria acontecido no dia 23 de agosto no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, esse homem que você vê aí já responde a um processo por outro crime de estupro e estava foragido do sistema prisional. O Cristivaldo Alves Tavares tem 39 anos. O mandado de prisão preventiva por estupro, em nome dele, foi expedido dia 15 de setembro pela juíza Karen Aguiar Fernandes, do plantão criminal. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Juiz. Só fala perante o juiz? Só o juiz. Você conhecia a criança? Conhecia só perante o juiz. Cristivaldo, é uma oportunidade que você tem até para se defender. Você prefere ainda manter isso? Mas eu não estrupei ninguém. Eu sou inocente, eu não estrupei ninguém. A polícia te acusa de ter estuprado uma criança de Mas 4 eu não anos. estrupei ninguém. Você estava foragido? Tava fora de semi-aberto. É um crime que você cometeu. Estrupo, mas eu não estrupei ninguém, não. Você já tinha cometido um crime e Mas eu não estava estrupei. Isso era aliciamento. Eu não estrupei ninguém. Você aliciou então? Você confirma Só, que mas eu aliciou? não estrupei. Nesse caso aí, Não foi estrupo, não. o que houve? Eu só falo diante do juiz. Aliciamento também é estupro. Pois é, mas eu só falo diante do juiz. Esse aí é o Cristivaldo Alves Tavares, já tinha sido preso por uma mesma acusação. Ele diz que não cometeu esse crime e repete constantemente que só fala perante o juízo. Na ocasião do crime, segundo a polícia, a vítima, de 4 anos, brincava no quintal da casa dela junto com outra criança. O Cristivaldo baixou a calça e mandou a criança colocar na boca dela o órgão sexual dele. A vítima teria obedecido, mas começou a chorar. Segundo ainda a assessoria da polícia, nesse ato libidinoso, o infrator ameaçou agredir a menina, de 4 anos, caso ela contasse algo. Isso é o que diz a polícia. Você teria abaixado sua calça. Vou repetir para você aqui o que diz a polícia. A polícia fala que você abaixou a calça e mandou a criança colocar na boca o seu órgão sexual. Só perante o juiz. Ele tá falando a mesma coisa? Os policiais civis chegaram até ele no último sábado. Na delegacia, o Cristivaldo que você vê aí teria confessado o crime. E argumentou também que não conseguiria conter os impulsos sexuais ao chegar perto de criança. Como é que é isso? Você não consegue se conter perto de criança, Cristivaldo? Bem, ele está sendo indiciado por estupro de vulnerável. Quando sair daqui da DEAPCA, ele deve ser levado ao centro de detenção provisória, onde vai permanecer à disposição da justiça. Lembrando que ele já é, segundo a polícia, foragido do sistema prisional pela mesma acusação. Mas o Cristivaldo, você era vizinho dessa criança de 4 anos? Hã? Por que tu não consegue cumprir os seus atos quando foi criança? Já tinha passagem por estupro, né? Tem alguma profissão você? Tem alguma profissão? Alguma profissão você tem? Vendo chip de telefone.
Chip. Vendedor de chip. Perguntado se ele tem alguma ocupação, alguma profissão, ele disse que ele é vendedor de chip. A criança se perdoa, então, tudo isso. Como é que foi a tua fuga lá em 2014? Você fugiu como ali? Estava sendo ameaçado lá dentro? Quem é que te ameaçava? Os presos sabiam que tu estavas lá como estuprador, é isso? Você pode voltar para outro local. Aqui está dizendo que você pode ir ao Centro de Detenção Provisória Masculino, aguardar a determinação judicial. Você teme que aconteça alguma coisa contigo, não? Esse é o Cristivaldo Alves Tavares, 39 anos. Foi preso por volta de 17 horas em uma feira, na Altasmirim Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. A prisão ocorreu no último sábado. Mas o stand-up funcionário com o delegado vai Com o rolar? delegado, com ele não, com o preso. Por isso que eu tô pedindo pra Não, não, a delegado, o stand-up depois não rola? Sim. Delegado. Assim, deixa eu só falar pra vocês como é que foi, eu acho que você já conseguiu ler aí, vocês também, acabou de chegar, a prisão dele foi pelo 14º de investigação iniciou por lá, né? O familiares da vítima foram lá registrar e, junto com a DEPCA, vai trazer para terminar os procedimentos com a DEPCA que precisa de acompanhamento. Tá bom? Então a gente vai dividir as sonoras assim. Momento da prisão, investigação, depois acompanhamento por aqui. Lembrando que ele já tem um processo que foi condenado por estupro vulnerável, né? Na ocasião, uma criança, à época, tinha 9 anos, ele foi condenado pelo estupro e estava fazendo desde 2018. No outro processo pelo qual ele respondia, na realidade ele já foi até condenado. E a criança tinha 9 anos de idade, Tá bom? segundo a assessoria de imprensa. Ele só tem passagem por estupro? Estupro vulnerável. Só estupro. Estava acontecendo desde 2014. Então, por favor, vamos fazer mais, porque depois a gente traz mais delegados, porque depois a gente não vai trazer os delegados. Já deu? Já deu? Então, bora. Agora ele vai ser retirado Já pode escolher. e continua insistindo que só fala perante o juiz, segundo ele. Daqui a pouco os delegados, incluindo do 14º DIP e o daqui da Delegacia de Apoio à Criança e ao Adolescente, vão comentar como foi isso. O delegado Cristiano Castilho é o titular do 14º DIP. É ele que vai começar falando para explicar como se deu a prisão do Cristivaldo Alves Tavares, de 39 anos. Segundo a polícia, os policiais civis deram início aos trabalhos no dia 23 de agosto, quando a mãe da criança, que é uma jovem de 24 anos, formalizou um boletim de ocorrência lá no 14º DIP, por onde tudo começou. A mãe relatou que o vizinho dela havia abusado sexualmente da filha. A polícia começou, portanto, a investigar. E de acordo com a mãe,
que essa jovem de 24 anos, a filha dela brincava no quintal da casa com outra criança quando o infrator chamou a menina para um local reservado. Vamos ouvir o delegado Cristiano Castilho aqui. Doutor, com o senhor, queria que o senhor falasse a partir de que momento iniciou essa acusação, investigação que levou até a prisão desse suspeito que já é foragido, inclusive, pelo crime de estupro. Exatamente. Esse fato começou lá no 14º DIP porque a mãe e a criança apareceram lá na delegacia reclamando do fato criminoso. Isso foi por volta de agosto, 23 de agosto mais ou menos um mês, né? O que ela relatou? A criança estava brincando? Como é que foi isso? O que acontece é o seguinte, é que na verdade eles eram vizinhos, né? O Cristivaldo já vinha há um certo tempo ganhando a confiança da criança, brincando, trazendo para si a garota, e com o passar do tempo ele começou a ter outras ideias com ela, né? Ideias mais pervertidas, no caso, libidinosas, e foi que o caso da nossa situação. A criança começou a ter algumas reações diferentes, a mãe percebeu e começou a entrar em choro, em estado de pânico, e aí chegou até a delegacia o fato. Como é que vocês chegaram até ele lá na feira? Então, eu passei o caso para a doutora Joyce também, a gente começou um trabalho de investigação em conjunto, a gente começou a cruzar alguns dados de informações em relação a locais onde ele poderia estar, né? A foto dele também a gente conseguiu, porque ele já tinha passagem pelo sistema prisional, a gente adquiriu a foto dele e começamos a investigação. E num certo dia, no sábado, já com alguma informação já mais precisa, ele estava vendendo chip de celular em frente da loja Salmo 91, a gente foi lá e efetuamos a prisão dele. Ele confessa o fato em si, né? E aí vem a importância da assessoria de imprensa, de vocês também, porque talvez tenha outras vítimas do Cristivaldo. Já é o segundo caso de estupro dele. Que se tem conhecimento, sim, ele já responde um processo também por estupro de vulnerável, e na qual ele já tinha condenação, e desde 2014 ele conseguiu uma saída temporária e não mais retornou. E aí, desde 2014 para cá, ele estava foragido, né? E já tem um histórico desse desvio de comportamento. Agora, no que tange as consequências da vítima, do trabalho em si, a doutora Joyce pode explicar melhor. Você considera um indivíduo perigoso ou dissimulado, delegado? Dissimulado, sim, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue também traçar algum comportamento para conseguir ganhar a confiança das crianças, né? E geralmente o modus operandi dele é com relação à criança, pedófilo em si. Agora a gente vai ouvir a delegada. E aí a delegada da DEPCA. Delegada, era exatamente sobre o perfil desse suspeito que nós queríamos que a senhora comentasse. Como é que a DEPCA vê esse homem aí? O perfil do agressor. O perfil do abusador é sempre esse, o perfil sedutor, o perfil do tio bonzinho, o perfil do vizinho camarada, que acaba atraindo para si a confiança da criança para poder perpetrar seus crimes que são de abuso sexual, né, violentando a criança. Como é que foi o relato da mãe, delegado? Bom, na verdade, começa sempre com a desconfiança. Toda criança abusada sexualmente apresenta desvios comportamentais que são percebidos não no primeiro instante. Então, quando esse abusador é próximo da vítima, a tendência é que o trauma da criança continue. Então, a mãe, ao perceber, né, procurou a delegacia mais próxima da sua casa e prontamente o 14º DIP iniciou as investigações e passamos a tentar identificar, até porque ele se evadiu do local, né? Então, foi um trabalho exitoso que culminou agora com a prisão preventiva dele. Nesse caso do quintal, a mãe viu? Bom, a mãe soube, né? Soube pela criança. A criança acabou relatando para a mãe. Ela retornou chorando para a mãe, né? Por causa do comportamento, né? Do que ocorreu, aí a criança acabou relatando para a mãe e a mãe realmente soube o que havia acontecido. Agora, delegada,
A mãe chegou a relatar como que era essa aproximação dele com a criança, como que ele conseguia atrair essa menina e a mãe permitia isso? Não, a mãe não tinha responsabilidade. É como a gente fala, o perfil do agressor, ele se mostra confiável, justamente para que ele possa ganhar a confiança. Então, nem sempre as mães são permissivas. Às vezes até os próprios pais biológicos conseguem abusar os filhos sem que haja uma desconfiança da genitora. O importante é que, no momento em que ela teve o conhecimento, procurou a polícia para que realmente ele fosse responsabilizado. Na delegacia ele chegou a admitir que ele fez isso? Bom, ele admite o crime sexual, a autoria do crime sexual, já tem um antecedente de crime da mesma espécie. Então, é uma pessoa que pode continuar reiterando sua conduta criminosa e que precisa, por isso sim, ser mantido segregado e longe da sociedade e das crianças. Delegado, o que acontece com a criança agora? A criança vai passar por atendimento psicológico e será prestado todo o atendimento médico também que ela necessite, porque esses crimes precisam de uma atenção diferenciada e ela terá. Quais os procedimentos em relação ao preso a partir de agora? Fica os dois aí só para fazer um apoio, doutor, olhando para frente. O caso dessa criança de 4 anos.